Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos de Resistência. Este videocast é a materialização de um produto educacional vinculado à minha pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. E será composto por 5 episódios que objetivam levar letramento de gênero e diversidade a toda a comunidade interna e externa ao IFAC. Eu sou Paula Ramila, sou uma mulher cis, de origem negra, cor parda. Eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou servidora do Instituto Federal do Acre e sou mestranda do ProfEPT. Eu sou uma mulher de baixa estatura, uso óculos, tenho cabelos pretos, encaracolados, com alguns fios brancos que hoje estão parcialmente soltos na altura dos ombros. Estou trajando uma camisa de listras brancas e vermelhas e uso acessórios dourados. Nós estamos gravando aqui direto dos estúdios do CREAD, no prédio da reitoria do IFAC. Ao fundo de nossa imagem tem um cenário que imita um painel ripado com alguns objetos de decoração. Este é o 4º episódio da série e o nosso foco sai do que para o como. Como nós podemos transformar a nossa indignação diante das discriminações e violências sofridas principalmente por mulheres em práticas docentes de enfrentamento? Nas entrevistas que realizei para minha pesquisa, algo me chamou muita atenção, que foi o consenso. Todos os entrevistados afirmaram que a situação de violência no estado do Acre é algo grave e preocupante. No entanto, essa preocupação nem sempre atravessa a porta da sala de aula. Muitos colegas, especialmente aqueles que atuam nas áreas técnicas, relataram que não conseguem enxergar uma forma de abordar ou de incluir a temática nas suas práticas, a temática da violência contra a mulher nas suas práticas. Então, muitas vezes nós observamos que existe uma sensibilidade, porém não há uma clareza de como fazer, de como trazer, de como incluir essa temática nas suas aulas, nas suas disciplinas. Então, este episódio é para dizer que esse caminho ele existe e ele passa pelo que Bell Hooks chama de pedagogia engajada e o que Paulo Freire chama de educação problematizadora. É importante compreender que nós precisamos, que não é necessário que um professor pare o conteúdo, aborde a temática e depois volte a abordar o conteúdo, fragmentar esse processo. Na realidade, o que nós precisamos é humanizar esse processo. E hoje a nossa conversa será sobre uma educação que não apenas informa, mas que liberta e que transforma. Para isso, nós recebemos ela, que é professora de filosofia, socióloga, mestra em educação profissional pelo IFAC e também doutoranda em letras pela Universidade Federal do Acre. Professora Lia Araújo, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Eu sou a professora Elia Araújo, professora, leitora, mãe de gato, feminista, freiriana. Eu sou uma mulher cis, de cor parda. Estou vestindo uma camiseta preta com a Princesa Leia estampada. Certo. E eu gostaria de fazer um informe para todos vocês que nos acompanham. Na descrição deste episódio, há um link de acesso ao que nós chamamos de Guia de Mediação Pedagógica, que é um artefato complementar deste produto educacional que vai ajudar você ao longo dessa caminhada. E agora nós vamos às perguntas. Professora, para abrirmos a nossa conversa, eu gostaria de destacar que Bell Hooks ela afirmava que foi a partir das leituras de Paulo Freire que ela compreendeu que a educação poderia ser, de fato, um caminho para a libertação. Diante dessa conexão tão forte
eu gostaria que você partilhasse conosco a sua percepção sobre essa influência que a pedagogia freiriana teve sobre o pensamento de Bell Hooks, e também que a senhora nos diga, a partir da sua visão, o que esses 2 autores eles propõem de tão revolucionário quando falam em uma educação para a liberdade. Os 2 autores, tanto a Bell Hooks quanto Paulo Freire, são autores muito caros para mim e eu gosto muito do encontro dele. Você consegue ver ele em 2 esse mesmo encontro em 2 livros, né, são percepções diferentes. O primeiro, né, que é a Pedagogia da Esperança, e o segundo é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. No primeiro capítulo do livro, ela vai contar como que aconteceu esse encontro com o Freire. Ela vai dizer que ela já tinha uma leitura dos textos dele, que tinham sido extremamente importantes para ela num contexto de educação. Ela vinha perdendo essa fé nessa educação transformadora a partir dos lugares de educação onde ela via só reprodução. Mas ela não podia perder isso, essa fé que ela tinha nessa educação, porque ela fazia parte da vida dela e dela enquanto ser humano. E aí ela conta que encontrou os escritos do Freire, que eles já tinham, que os alunos da universidade onde ela estudava já tinham acesso. E ela conta também como que foi o primeiro encontro presencial deles. Ela trabalhava e estudava na Universidade de Santa Fé, na Califórnia, não é uma universidade da Califórnia, de Santa Cruz. É uma universidade na Califórnia. E aí ela conta que o Freire iria para uma palestra e ninguém contou para ela. E quando ela foi procurar, todos os lugares estavam esgotados e meio que o pessoal disse para ela: não, mas a gente não te convidou porque você ia perguntar sobre o sexismo, porque ela já era uma militante feminista, né? E o feminismo ia confrontar. E ela fica chateadíssima, porque ela diz assim: como assim? As pessoas tentaram tirar a minha voz, eu quero perguntar, eu quero confrontar, mas ele é um teórico, ele é um pensador. Eu quero perguntar por que dentro do livro dele, que fala sobre opressão, ele ainda usa uma linguagem voltada para o sexismo. E aí, no último minuto, ela consegue o ingresso, ela consegue entrar no teatro, e ela pergunta, ela chega lá e pergunta para ele, confronta. E aí o pessoal já começou a querer silenciá-la, e o Freire pega e diz: não, ela tá certa. E aí ele se compromete que a partir dos próximos livros e a partir de fazer uma reflexão voltada para essa ideia da opressão sexista, né, às mulheres. E aí a gente tem a Bell Hooks contando isso nesse capítulo do livro, que é o capítulo que ela chama de Paulo Freire, e o Paulo Freire contando a mesma história na Pedagogia da Esperança, de como que ele foi confrontado pelas feministas e como que ele queria responder para ela, de tipo, não, mas quando eu digo homem, ou quando eu digo todos, as mulheres já estão inseridas. E ele podia ter respondido isso para as feministas, só que aí ele para e pensa, não, elas não estão corretas, porque a nossa linguagem, ela também é perpassada pelos valores patriarcais, de uma universalidade ficcional. E aí a gente tem o quê? E ele podia ter respondido dessa forma, e ele não respondeu. E ao não responder dessa forma, ele fez uma coisa primordial, que é parte da pedagogia freiriana, que é a abertura ao diálogo, para que você aprenda com o outro. O professor e o aluno, eles aprendem mutuamente, mediatizado pelo mundo. E aí a Bell Hooks vai dizer isso também no Ensinando a Transgredir, que a partir do momento que ele a ouviu, a acolheu e refletiu sobre isso e mudou, ela disse que ela admirava muito ele a partir dos seus escritos, mas ela criou um amor pelo ser humano dele, que não estava afastado da obra, porque era o Paulo Freire, estava dentro da perspectiva dessa obra. E o que é de tão revolucionário nesses 2 pensadores é que, em lugares diferentes do mundo, com histórias diferentes, Paulo Freire sendo um homem
branco, ele até vai falar sobre a sua branquitude, né? Sobre ele ter dúvida dessa branquitude, mas dentro de um contexto nordestino, e a Bell Hooks, uma mulher negra e um sul dos Estados Unidos, que a gente conhece toda a questão racial, né? Do sul dos Estados Unidos. O que tem de revolucionário nesses dois pensadores é a fé que eles têm na educação como uma arma, e aí arma mesmo, uma arma poderosa para combater as opressões que limitam os seres humanos, que, segundo as palavras do Freire, faz com que os seres humanos não consigam encontrar a sua vocação ontológica. E a sua vocação ontológica é a sua vocação de ser mais do que um trabalhador, de ser mais do que um oprimido, de ser mais do que um camponês, de ser mais do que um professor, de ser mais do que um técnico. É a gente ter uma gama, e desenvolver todas as nossas dimensões como ser humano, a nossa dimensão estética, a nossa dimensão política, a nossa dimensão ética, a nossa dimensão espiritual. Certo, professora. E agora mudando um pouco, nós vamos falar sobre um conceito chamado unilateralidade. Na educação profissional e tecnológica, nós utilizamos muito esse conceito, que é o contexto aqui, né, do Instituto Federal do Acre, enquanto constituinte de uma rede federal de educação profissional e tecnológica. Unilateralidade pode parecer, né, um termo complexo, mas a sua ideia central é a da formação de um indivíduo em todas as suas dimensões, né? A formação em todas as suas potencialidades. Quer dizer, o IFAC, enquanto promotor, né, de uma educação profissional e tecnológica, a sua intenção apenas não é, sua motivação não é só de ter um aluno que saiba a técnica, que aprenda a técnica, de um estudante que somente saiba desenvolver um software, dependendo da área do curso que ele esteja atuando, mas que ele também consiga compreender o mundo ao seu redor, a sua realidade. Então, um técnico omnilateral é isso, é um técnico completo que ele domina a sua profissão, mas que ele também tem a capacidade de tratar, de discutir sobre política, sobre ética, ele consegue identificar desigualdades, ele consegue pensar criticamente sobre isso. Então, considerando esse contexto do Instituto Federal do Acre, dessa modalidade de educação que nós temos, como nós podemos, professora, colaborar com a reflexão, colaborar com os nossos colegas docentes, para que, nesse sentido de refletir, de modo que a gente consiga ajudar os nossos alunos, sempre pensando, obviamente, nessa perspectiva de Paulo Freire e de Bell Hooks. Como que a gente consegue ajudá-los nessa reflexão de que ajudar o aluno a ter condições de identificar, né? Não somente de identificar, mas também de combater todas essas opressões sociais, que isso não é algo que está fora da disciplina, mas que isso precisa fazer parte de todo o processo formativo do aluno. Eu queria do IPAC, né? E aí, quando eu tive contato com essa literatura, os IFES, eles nasceram sobre a égide da omnilateralidade. Então, essa omnilateralidade, esse conceito que está mais alinhado à concepção marxista da politecnia, ele é formar o ser humano na sua dimensão integral. Nós não somos, a educação não é só cognitiva, a educação não são só competências e habilidades para o mercado de trabalho. Você é um educador e, sendo educador, você ajuda a constituir um ser humano completo. E aí a nossa dimensão, ela é política, ela é ética, ela é estética. E o Frigoto, a Ramos, a Ciavata, eles vão dizer que esses IFES, essa educação integral, ela nasce sobre essa égide da omnilateralidade. E o professor Elisé Pacheco, que também vai escrever sobre os institutos, ele vai dizer que
essa omnilateralidade desse Instituto Federal, ele é a materialização de um inédito viável, que é um conceito muito caro para a pedagogia freiriana, de quê? De que existe um conceito aberto que não está totalmente formatado. Esse inédito viável não é uma caixinha, uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, mas que ele vai perpassar ações engajadas dentro da perspectiva política. E aí o professor José vai dizer que os IFES ele está dentro dessa construção desse inédito viável dentro da pedagogia freiriana. Então, sobre essa égide desse inédito viável, a gente tem um instituto, a gente tem uma instituição que ela forma os trabalhadores, né? A gente está falando de educação profissional e tecnológica, de uma forma integral, não só naquele caráter instrucional, não só naquele caráter profissional, mas em todas as suas dimensões. Então, a gente refletir sobre essas concepções, essas questões políticas urgentes na sociedade, como é a violência contra a mulher, como é as questões sobre o racismo. E o racismo também é importante, por quê? Porque nos dados a gente vê que quais são as mulheres, os índices maiores de violência contra a mulher são contra mulheres negras, ou seja, contra a parte mais vulnerável, sobre o grupo mais vulnerável da sociedade. Então, quando você, enquanto professor, enquanto técnico, enquanto educador engajado e político, perpassar essas concepções, ela é fazer uma educação revolucionária, ela é fazer uma educação que pode contribuir com a mudança social, com rupturas de opressão, com rupturas e com discursos que fazem o quê? Que desumanizam as pessoas e que principalmente naturalizam a violência. Naturalizam como se isso fosse uma coisa natural e não construída. E aí a gente tem que lembrar que tudo que é construído pode ser desconstruído. Aquela ideia, né, do Marx de que tudo que é sólido desmancha no ar, que é uma releitura de outra pessoa. E aí a gente tem o quê? A gente tem a intencionalidade pedagógica, ter a intencionalidade pedagógica de entender a educação omnilateral, uma educação para um ser completo, é entender que algumas discussões no âmbito político devem ser discutidos. Por quê? Porque a nossa configuração social, ela brasileira, ela vem de algumas concepções políticas e históricas. A gente tem 350 anos de mais de 350 anos de escravidão. A gente tem uma sociedade patriarcal que os valores transformam as mulheres em um outro e as mulheres negras em um outro do outro. A pensadora Grada Quilomba vai dizer isso, né? A Beauvoir vai dizer que a mulher é o outro do homem. E a Grada Quilomba vai dizer, então, as mulheres negras são o outro do outro. Aí a gente tem a Trude, uma outra feminista, diz, e eu não sou uma mulher? Por quê? Porque essa configuração não estava formada. Então, a gente tem o quê? Discutir relações de poder nessa sociedade, ela também faz parte da educação, dessa educação revolucionária e dessa educação transformadora. Não é apenas a ideia do conteúdo pelo conteúdo, é você, ao formar um ser humano integral, você entender que esse ser humano tem diversos prismas e diversas dimensões. E o Paulo Freire, no que as pessoas chamam de método Paulo Freire, eu tenho dúvida se existe um método Paulo Freire, ele tinha o quê? Ele tinha as fichas, que as fichas você só vai encontrar nesse livro, que é o Educação como Prática da Liberdade. Ele tinha as fichas dos círculos de cultura, onde ele alfabetizava as pessoas a partir de palavras, mas que estavam dentro da vivência dessas pessoas. Então, a gente resgatar discussões dessa forma não é fugir do conteúdo, não é fugir da ciência. A ciência é um discurso construído. A educação é uma ciência, né? A educação, a pedagogia, e aí você faz o quê?
você desnaturaliza aquelas verdades prontas e acabadas. No Freire, uma das coisas mais bonitas da sua filosofia é que nós, seres humanos, somos inacabados. E o mundo é misturado. A gente é esse prisma de um ser que tem diversas e diversas dimensões, que somos atravessados por seres, por pessoas, por coisas, por movimentos sociais, por de uma forma diversa. Então, ter uma pedagogia engajada, ter uma intencionalidade pedagógica é fazer educação, mas não é fazer qualquer tipo de educação, é fazer uma educação transformadora, que consiga transformar a sociedade. Muito bem. Professora, muitos dos colegas que eu entrevistei durante a pesquisa, muitos deles sentem que para falar de gênero ou de violências em suas disciplinas, nas suas aulas, eles entendem que é necessário parar a aula ou fugir, ou que vão precisar fugir da ementa. Porém, em Freire nós vemos que existe uma alternativa à educação que ele chama de educação bancária, que é aquela onde o educador apenas deposita informações na cabeça do aluno. E essa alternativa é a educação problematizadora. Nessa, o objeto de estudo não se reduz ao livro ou ao conteúdo, mas à própria realidade de todos os sujeitos que constituem esse processo de ensino-aprendizagem. Então, considerando esse contexto no qual nós estamos inseridos, que é vivendo em um sistema patriarcal, um sistema que é estruturalmente violento contra mulheres, eu queria que a senhora nos trouxesse, fizesse aqui uma análise de como o educar para transgredir, que é uma proposta de Bell Hooks, como essa proposta pode contribuir para que nós possamos estabelecer um debate acerca do enfrentamento às violências contra as mulheres? Então, tanto a proposta freiriana quanto a proposta da professora Bell Hooks, ela consegue nos dar um prisma onde a gente pode pensar o enfrentamento não só da violência contra a mulher, mas outros tipos de violência, seja uma violência racista, qualquer forma de discriminação, seja a violência colonial que ainda assola, né, alguns povos, alguns estados, como é, por exemplo, o Brasil, que a gente ainda tem um longo passado, né, de um colonialismo e que a gente ainda vive sobre a ideia da colonialidade. Tanto Bell Hooks quanto Paulo Freire são filosofias políticas e educacionais para combater as opressões. A Bell Hooks, por ser uma militante feminista, por ser uma escritora feminista, eu trouxe um livro para mostrar para vocês, que o nome do livro é A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor. As pessoas têm uma visão, né? A propaganda antifeminista diz que geralmente as feministas são agressivas, odeiam o homem, e tem todo um discurso por trás, né? Para minar as práticas feministas. E a Bell Hooks escreve esse texto, o nome dele é Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor. E esse amor é freiriano, né? É a amorosidade. Ela tem 3 livros nessa pegada de pensar a educação, cujo o amor está no título. E aí ela vai dizer exatamente isso. Qual a concepção de feminismo para Bell Hooks? O feminismo para Bell Hooks é o quê? É ultrapassar as práticas sexistas. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma educação para transgredir, de uma educação engajada, a gente está falando de uma educação num contexto político, onde os seres humanos, os sujeitos e as sujeitas, são seres políticos. Então, quando o meu aluno e quando a minha aluna chega na minha sala de aula, ele não é um robozinho. Ele tem toda uma história, ele tem um contexto familiar, ele tem um contexto espiritual, ele já vem com os valores da sua família, da sociedade que o formou.
E ele também não está apartado dentro dessa sala de aula das opressões que ele sofre. Então, se eu tenho uma menina, se eu tenho uma mulher dentro da minha sala de aula que ela sofreu algum tipo de violência sexista pelo sexo que ela tem, isso vai refletir na prática educacional dela. E o professor transformador, o professor engajado, o professor que está alinhado às ideias do freirianismo, né, para uma educação para a liberdade, ele necessariamente vai estar, dentro da sua prática pedagógica, ele vai ter a consciência de que ele também é um agente político. Ele é um professor, que ele não é neutro, e ele, para fazer uma pedagogia engajada, ele vai tocar em assuntos dessa forma, por quê? Porque a minha sala de aula, nessa configuração, vai ter seres que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos dessa forma. E aí a Bell Hooks, nesse texto, Homens, Masculinidade e Amor, é uma carta de amor aos homens, mostrando que esse sistema patriarcal, baseado numa ideia de masculinidade, é, também oprime os homens. Não é uma opressão apenas das mulheres, porque nós, seres humanos, como eu disse lá no começo, nós somos seres estéticos, a nossa estética da existência, nós somos seres que sentimos, nós não somos só os seres racionais que nos apregoaram lá desde Aristóteles, nós somos seres humanos completos e os nossos afetos são muito importantes. E quando o sistema patriarcal ele cultiva esse afeto de uma forma que essa masculinidade gera violência, as mulheres são atingidas, mas os homens também são atingidos. E a Bell Hooks vai fazer essa reflexão que para mim é primordial. Tem o primeiro livro da Bell Hooks que eu li chama O Feminismo é para Todos. Porque quando você diz que o feminismo é apenas para um grupo social, você está caindo dentro de uma ideia de um binarismo. E aí a Bell Hooks vai dizer, não, todo mundo tem que ser chamado para isso. E essa ideia ela é freiriana também. O Freire vai dizer que um feminismo crítico, que uma luta antirracista crítica não vai colocar só esses sujeitos. Como nós, seres humanos, temos uma consciência e nós somos seres no mundo, então a gente também vai ter que combater essas práticas sexistas, independente do sexo da pessoa. A gente também vai ter que combater práticas homofóbicas, independente do, da orientação sexual da pessoa. A gente vai, né, nós enquanto educadores, vamos ter que discutir questões de racismo dentro da sala de aula, independente de como você se autodenomina, porque tudo isso perpassa a nossa ideia de educação. Nós somos educadores, e sendo educadores, você chega numa sala de aula e você tem uma multiplicidade de seres. E a educação é um direito subjetivo. A educação é para todo mundo. E eu tentar colocar todo mundo dentro de uma forma, se perde a ideia da educação enquanto processo emancipatório. É necessário, é primordial respeitar e considerar cada uma dessas realidades, cada uma dessas vivências, para que isso possa de fato funcionar, né? Para que de fato se torne eficiente, né? Não sei se eficiente seria a palavra, mas enfim, é preciso que todas essas realidades sejam consideradas, é preciso que todas elas estejam ali à vista e não se ingesse, né, o processo de ensino não se ingesse a partir de uma única perspectiva, de um único padrão, ideal, de um único padrão, exatamente. Geralmente a gente tem um ideal universal, né? Dentro dos documentos educacionais, a gente tem um ideal universal do que é o ser humano. Mas quando a gente chega na sala de aula, a gente tem uma multiplicidade. Principalmente a partir da década de 80, quando a gente tem essa educação como um direito subjetivo, a gente tem uma educação para muitas pessoas, para um prisma muito grande
de pessoas, porque até então a gente sabia mais ou menos o estrato social que conseguia acessar a educação. E se fosse para níveis mais elevados, isso ficava muito mais afunilado, né? A gente tinha pessoas específicas, grupos sociais que conseguiam acessar essa educação. A partir da ideia de que a educação é para todos, a partir da Constituição, né, de 88, a gente tem uma turma, uma sala de aula, uma escola muito diversa. Tanto é que hoje a gente fala de juventudes, né? Quando eu estudava, assim, um tempo atrás, a gente falava de juventude. Hoje a gente fala de juventudes, porque é uma teoria da multiplicidade mesmo. E você entender que as pessoas são diversas, mas que na sociedade existem formas de opressão que perpassam classe social, gênero, questões raciais. E aí, nós, enquanto professores, se você for um professor que vai. eh, está engajado nessa pedagogia, numa pedagogia mais crítica e mais libertária, você vai entender que aquela ideia do conteudismo, ela é para uma concepção instrucional, ela é para uma concepção de construção de um cidadão para atuar no sistema capitalista, para continuar reproduzindo o status quo. Uma educação libertadora, Freire vai dizer isso, é para a vocação ontológica dos seres humanos. E a vocação ontológica dos seres humanos é ser mais. E aí, esse ser mais, você vai decidir o que você vai ser. Você pode ser um técnico cineasta. Você pode ser um técnico pintor. Você pode ser um programador de sistema e cantor, bailarino. Nós, seres humanos, somos muito amplos e inacabados, né, como Freire diz, para que a gente só diga, eu sou professor. Não, eu sou professora, eu sou filha, eu sou mãe de gato, eu sou feminista, eu sou mestre Jedi, eu sou diversas outras coisas que geralmente os rótulos, é, eles nos formatam, eles nos colocam em caixinhas. E o Freire, né, e toda essa perspectiva mais libertária, quer que os seres humanos sejam o que eles nasceram para ser. Seres humanos que não estão formatados e que podem ser mais dentro dessa sociedade. E, claro, podem transformá-la. Por quê? Porque uma coisa é eu aprender, ser instruída para viver nessa sociedade. Outra coisa é eu ter consciência, eu poder ter, ter opção, eu poder conseguir chegar a uma ideia de conscientização para transformação social. E aí as pessoas podem dizer, isso é utópico. Tudo que a gente conseguiu até hoje, nós não conseguimos sem termos sonhado antes. E mais uma vez, né, em boa medida, isso se alinha também ao conceito que nós falamos antes da omnilateralidade, né? Nesse sentido de integralidade, né? Do desenvolvimento integral do ser humano, né? E não apenas voltado para atividades específicas, enfim, conhecimentos específicos, técnica. E aí, para nós encerrarmos esse nosso diálogo, é, Paulo Freire, ele nos presenteia com inúmeros conceitos, né? Mas eu queria trazer aqui um conceito que é muito sensível na sua obra, que é esse conceito da boniteza, né? Que nós podemos entender que para ele a boniteza também está na prática, né? Na prática do educador, por exemplo, que trabalha para fazer o mundo um lugar melhor, né? Então, nessa perspectiva, é, a- olhando, né, situando aqui o nosso estado do Acre, que nós temos aí
nós podemos ter estudantes que estão chegando na sala de aula e estudantes essas que foram atravessadas por violências. Muitas vezes elas carregam marcas, às vezes visíveis, mas às vezes marcas invisíveis, né. Então, assim, nessa perspectiva desse conceito, né, e como que a gente pode refletir para trazer esse conceito, internalizar esse conceito para que isso se reflita na nossa prática. Nós, enquanto servidores aqui de uma instituição, nós constituímos uma instituição educacional que é o Instituto Federal do Acre. Então, eu queria que você falasse um pouco a partir desse conceito, como que nós podemos, eh a nossa prática se refletir, de maneira que a gente possa ser acolhedor e possa, trabalhar para esse mundo melhor. Freire vai dizer que as opções que os professores têm, e aí no caso a gente vai poder puxar para os servidores, é a nossa intencionalidade pedagógica, Paula. Eu não vou, enquanto servidor, enquanto trabalhador, ser sensível a essas pautas, se eu, enquanto ser humano, não for sensível a essas pautas. É por isso que a pedagogia freiriana, ela é uma pedagogia integral. Por quê? Porque ela vai perpassar todas as dimensões do ser humano. Então, a minha dimensão política, ela vai passar pela minha dimensão existencial. É é uma pergunta muito difícil. Como que a gente vai colocar isso em prática no nosso dia a dia? Através da sensibilidade de abertura do outro. O Paulo Freire Por que que o Paulo Freire é importante nesse sentido e é importantíssimo para uma educação para a diversidade? Pela abertura do diálogo. Você só vai conseguir, nós enquanto seres humanos e enquanto sociedade, nós só vamos conseguir ultrapassar formas de opressão se a gente se abrir o diálogo ao outro. Isso não é só o Paulo Freire que fala. Por exemplo, o Bauman, no último livro dele chamado Retrotopia, também vai dizer que nós, enquanto sociedade, chegamos a um estágio que a gente tem que voltar e se abrir ao diálogo, porque a gente fica nas nossas tribos, nos nossos grupos sociais e ninguém se ouve. Então, não só os servidores, não só os professores e professoras do IFAC, mas nós enquanto seres humanos, a gente só vai conseguir ultrapassar formas de opressão, a gente só vai conseguir combater realmente a violência, o racismo, a homofobia e todas as formas de preconceito, quando a gente se abre ao outro, à conversa, ao diálogo, a esse diálogo amoroso. Não é um amor nesse sentido romântico, é o amor de eu entender que você é um ser humano, é a regra de ouro da ética, né? Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. A partir do momento dessa amorosidade, desse diálogo em conformidade mediatizado pelo mundo. E o mundo, ele é duro, o mundo é cruel, mas e aí a gente vai reproduzir isso? Ou a gente pode, numa prática pedagógica, numa prática, no caso, né, no sistema educacional, numa prática pedagógica, ter um diálogo. E o dialogar com o diferente é difícil, mas é extremamente prazeroso, por quê? Porque é no diálogo, em ideias contrárias que a gente consegue fazer uma síntese, consegue avançar em entendimentos. E aí que eu vou voltar à nossa primeira pergunta, quando você pergunta como é que foi o encontro do Paulo Freire com a Bell Hooks. A Bell Hooks foi lá contrastar o Freire, e ele podia ter dado aquela resposta para ela, mas o que foi que ele fez? Ele ouviu a crítica, ele reconheceu que a crítica estava acertada, ele resolveu verificar, ele viu, né, de uma forma crítica a sua obra e ganhou uma camarada de luta. Uma pessoa que, mesmo depois da morte dele, passou aí anos propagando ou falando dessa educação para a liberdade, dessa educação amorosa, dessa educação que é muito mais diálogo do que técnica, essa educação que constrói, que é dialética.
Então, a nossa sensibilidade enquanto ser humano, ela é primordial para que a gente consiga alcançar essa boniteza do mundo. A boniteza do mundo é a gente sonhar com mundos possíveis. A gente tem um mundo que não é possível que alguém olhe para o mundo e diga: não, gente, está ótimo do jeito que está. Vamos continuar reproduzindo isso? Eu acho que só um grupo social específico quer isso, que é quem está no poder. Eles realmente querem reproduzir, mas por quê? Porque tem os meios de produção, porque tem o capital, porque tem outros tipos de benefícios. Não é possível que a grande maioria da população mundial olhe para o mundo e diga: não, tá tudo bom, tá tudo lindo do jeito que tá. E esse grupo, ele é pequeno, né? Tipo, só tem um grupo, mas se nós olharmos, esse grupo é pequeno. Então, Mas é hegemônico. sim, mas sim, então significa dizer que nós, todos os demais, deveríamos estar preocupados, né? O primeiro passo, eu acho que esse exemplo, né, que você voltou na primeira pergunta, o exemplo do próprio Freire, ele nos dá um indicativo de que acho que um ponto central, assim, é a questão do respeito e de ouvir, né? De se permitir ouvir o outro e refletir naquilo que o outro tem para colocar, tem para dizer, né? Eu acho que respeito e escuta, aí sim a gente pode estabelecer um diálogo, né? Nós não somos infalíveis, nós não somos acabados, mas também nós não somos infalíveis. E a gente constrói a nossa vivência, a nossa escrita, a nossa visão de mundo a partir do lugar onde a gente está no mundo. Então, o Paulo Freire, quando escreveu, ele era um homem. Aí ele até diz que tem dúvida sobre a branquitude dele, mas ele diz, ele era até então um homem branco. E aí ele escreveu a partir da visão de mundo dele, com as leituras filosóficas que ele tinha, um homem cultíssimo. E aí quando ele entra em contato com essas feministas, e no caso específico com a Bell Hooks, ela tinha uma outra visão de mundo, porque ela também vivia e escrevia a partir da sua vivência de mundo. E é isso que é interessante, essa troca dialógica. A gente tem a pedagogia para a liberdade, para a libertação do Paulo Freire, e a gente tem a pedagogia engajada da Bell Hooks, onde já tem outros elementos. E o mundo, ele é dialético e ele é dialetizante. Você vai construindo a partir da sua vivência. E essa sensibilidade, essa boniteza do mundo, só para a gente finalizar, ela é primordial. Por quê? Porque eu vejo o mundo, eu vejo as situações limites que existem no mundo, eu vejo o que acontece e faço a minha análise, mas eu sonho com mundos possíveis. E a pedagogia freiriana também tem essas duas etapas. Você denuncia as estruturas de opressão, sejam elas quais forem, e você anuncia mundos possíveis, porque nós, seres humanos, temos a condição de transformar a história. E no Paulo Freire, diretamente ligado à ideia de boniteza, é que a história não é algo linear e acabado também. E aí, na década de 80, teve toda aquela discussão sociológica, filosófica do fim da história. A história acabou, o capitalismo ganhou, os sonhos morreram, o fim dos sonhos e o fim da utopia. E o Freire, ele vai até escrever o Pedagogia da Esperança, ele diz: eu me recuso, como ser humano, a acreditar que o sonho morreu. O sonho de uma sociedade mais justa. Ele diz que não acreditava nisso. Então, essa boniteza do mundo é dizer: essas estruturas existem, mas nós, enquanto seres humanos, a partir do diálogo, de uma educação transformadora, de revoluções, né, de uma educação revolucionária, a gente consegue modificar isso. Pode não durar 1 ano, 2 anos, uma década, pode ser um trabalho muito lento, e ele vai reconhecer que muitas vezes é um trabalho muito, muito lento, e que muitas vezes começa no teu cotidiano. Essa é a grande questão. Certo, professora. Bom, nós chegamos ao final do nosso episódio e eu queria dizer que eu estou muito, muito grata por essa oportunidade, por ter podido aqui dialogar com você sobre temas, sobre assuntos tão importantes, né?
e principalmente importante para essa nossa caminhada aqui no nosso processo de pesquisa, enfim. Mas agora eu abro o espaço, caso você queira, né, para você fazer considerações finais. Eu peço que você deixe uma mensagem, né, pensando o que é esse produto, né, o que é esse produto educacional, que a gente está, o objetivo mesmo é estar voltado ali para os professores e as professoras, para que a gente possa, eh, nesse contexto, discutir, né, dentro do ambiente educacional, porque nós entendemos que esse ambiente é um ambiente importante, que a gente também tem que fazer frente a essas questões de violência que nós temos vivenciado. Então, é a partir dessas pedagogias que nós discutimos aqui que nós enxergamos uma possibilidade, né, para enfrentarmos e para estabelecermos essas discussões, esses diálogos. Então, você possa deixar uma mensagem para todos esses nossos espectadores, tá bom? E te agradeço muitíssimo pela participação e pela troca, professora. Obrigada a você, gostei muito do nosso diálogo. Esse enfrentamento à violência contra as mulheres, ele é uma pauta urgente. A gente tem números, sai dados, a gente é bombardeado todos os dias com muitas notícias. Está crescendo uma insegurança e um medo nas pessoas, e a escola é um ambiente propício para que a gente discuta esse tipo de pauta. Muito se discutiu isso no âmbito dos movimentos feministas, nos movimentos sociais, mas trazer isso para a escola é também rememorar tanto o Freire quanto a Hooks, quando diz que a educação, né, a educação, o feminismo e esse combate ao patriarcado é uma ação para todas as pessoas, não é só para o grupo de mulheres, não é só para um grupo específico de mulheres, é uma luta para todas as pessoas, porque como a Hooks diz, não são só as mulheres que são afetadas por essa violência, os homens também são desumanizados nesse processo. E o Freire também vai falar sobre isso, que entre oprimidos e opressores, os opressores também são desumanizados. Então, essa é uma pauta urgente, é uma pauta primordial, e a pedagogia freiriana e a pedagogia engajada da Bell Hooks, elas conseguem nos dar alguns conceitos para a gente refletir sobre isso. Dito isso, é uma ação que vai demorar, é uma ação que não é fácil, que é trabalhosa, que é política, então você imagina que tem outras forças contrárias, mas como vou relembrar o meu filme favorito, que é Star Wars, que a força esteja com todos nós. Obrigada. E a você, colega docente, eu queria então fazer um convite. Lá no seu guia de mediação, que está disponível aí o link está disponível aí na descrição desse episódio, eu convido você a conferir ali a seção que nós intitulamos de Práticas de Esperança e faça um exercício de tentar identificar como que a sua disciplina pode ser um campo de possibilidades para a liberdade. E também tem uma seção que se chama Diário de Escuta, que ali você pode fazer uma reflexão, e aí você pode começar com o primeiro passo, pensando, refletindo, qual será a sua ação, a sua primeira ação para a próxima semana, né? A gente começa do pequeno para tentar viabilizar essa educação que realmente seja transformadora. E eu peço que você compartilhe esse material com todas as pessoas que você entende que precisa ou que você acha que tem interesse, né, nesse tipo de assunto. Nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos falar de resistência e de esperança. Até lá!